Sabe, quando a gente olha para as contas de um governo ou de uma grande entidade pública, às vezes parece que a gente está olhando para um oceano, né? É uma ótima analogia. É imenso, profundo. E com pouquíssima visibilidade do que acontece lá no fundo. A gente vê aqueles números gigantes, agregados, mas a pergunta que fica é: como esses recursos estão sendo realmente usados na saúde, na educação, na segurança? Para nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar na norma brasileira de contabilidade, a NBC-TSP 27, sobre informações por segmento. O nome pode parecer super técnico, eu sei, mas a promessa é que seja uma ferramenta poderosa de transparência. Exato. Nossa missão aqui é decifrar como essa norma ajuda a dividir esse oceano de números em, sei lá, aquários menores e mais compreensíveis. Para a gente finalmente conseguir ver o que tem dentro. De áreas específicas do setor público, é medido, é apresentado, permitindo uma fiscalização bem mais eficaz. Ok, vamos desvendar isso. Perfeito. E a grande sacada dessa norma, na verdade, não é complicar a vida do contador. É mudar a pergunta que a sociedade faz. Mudar a pergunta, como assim? Em vez de perguntar só quanto o governo arrecadou e gastou no total, ela nos dá ferramentas para perguntar, por exemplo, qual é o custo real de manter o ensino fundamental funcionando? Ou então, quantos recursos, em prédios e em equipamentos, estão alocados na segurança pública da minha região? Ah, entendi. É sobre conectar o dinheiro aos resultados de uma forma muito mais direta. Certo. Isso, na teoria, parece fazer todo sentido. Mas vamos começar pelo básico. A norma fala em segmentos. O que exatamente é um segmento nesse contexto? De forma bem simples, um segmento é uma fatia identificável das atividades de uma entidade pública. Pensa numa secretaria de Estado. Um segmento pode ser saúde, outro pode ser educação, e assim por diante. Ok, uma fatia. Isso. A ideia é apresentar as informações financeiras separadas para cada uma dessas fatias, para que se possa avaliar o desempenho delas individualmente e, claro, tomar decisões melhores sobre onde colocar o dinheiro no futuro. Entendi. Mas aí já surge uma dúvida. Quem define o que é uma fatia? Não existe um risco de um gestor público, talvez mal intencionado, criar segmentos que favoreçam a sua narrativa? Tipo, juntar uma área que vai muito bem com outra que vai muito mal só para maquiar o resultado final? Essa é uma pergunta excelente e toca no coração da norma. O risco de manipulação sempre existe, claro, mas a norma cria uma amarra muito forte para evitar isso. E qual seria essa marra? A regra de ouro é a seguinte: a forma como a entidade pública reporta suas informações para a sociedade, ou seja, externamente, deve ser a mesma forma como a alta administração, o prefeito, o governador, os secretários, já visualiza essas informações internamente para tomar as próprias decisões. Ah, então o relatório externo é um espelho da gestão interna. Exatamente. Não dá para inventar uma estrutura toda bonita só para o relatório anual. Exato. Se o gestor, no dia a dia, pensa e gerencia suas equipes e orçamentos dividindo tudo em saúde, educação e segurança, então é assim que o relatório de segmentos tem que ser apresentado. Faz sentido. Se ele tentar criar um segmento da felicidade juntando partes convenientes de várias áreas, isso não vai bater com os próprios relatórios de gestão dele. A inconsistência ficaria clara. Essa regra força uma coerência fundamental entre o discurso e a prática. Isso faz muito sentido. É uma espécie de trava de segurança. E como essa divisão acontece na prática? Quais são, assim, os sabores de segmentos que a gente costuma encontrar? A norma sugere alguns modelos? Sim, ela aponta para 2 modelos principais, que são basicamente 2 olhares diferentes sobre a mesma gestão pública. O mais comum, e talvez o mais intuitivo, é o que a gente chama de segmento de serviço. Ah, que agrupa as atividades pela finalidade, pelo que é entregue à população. Isso. Como os exemplos clássicos: saúde, educação, defesa, assistência social. Precisamente. A própria norma dá um ótimo exemplo. Uma secretaria de educação que reporta as atividades dela separadamente para ensino básico, ensino médio e ensino superior. O que é muito poderoso, imagino. É muito poderoso, porque os desafios, os custos, os recursos necessários, até as habilidades das equipes são completamente diferentes em cada um desses níveis. Verdade.
Jogar tudo num bolo só chamado educação esconde informações que são vitais. Com a segmentação, a gente pode ver, por exemplo, se o custo por aluno no ensino médio está explodindo, enquanto o investimento no básico está estagnado. Certo. Esse é o olhar por serviço. E qual é o outro? O outro olhar é o geográfico. Por localização. Exato. Em vez de agrupar por tipo de serviço, você agrupa por localização. Imagina um governo estadual que divide seu relatório em região metropolitana, litoral e interior. E quando que isso faria sentido? Faz todo sentido se as decisões de alocação de recursos e a avaliação de desempenho forem feitas com base nas necessidades e características de cada uma dessas regiões. Vamos pegar o exemplo de uma cidade grande, como Rio de Janeiro ou São Paulo. O que seria mais útil para o cidadão? Ver as contas divididas por saúde e transporte ou por Zona Norte e Zona Sul? Então a resposta é: depende. Depende de quê? Depende de como a prefeitura é gerenciada. Se o prefeito e o secretário se reúnem e as grandes discussões são sobre os desafios específicos da Zona Leste, por exemplo, aí um relatório geográfico refletiria melhor essa realidade e permitiria um controle social mais efetivo sobre essas decisões regionais. Entendi. Por outro lado, se a gestão é centralizada por temas, com uma secretaria de transportes que cuida da cidade inteira, aí o segmento por serviço é o que faz sentido. A beleza da norma é não impor um modelo, mas exigir que o modelo adotado seja verdadeiro, que seja real com a gestão. E é possível combinar os dois? Ter uma visão, por exemplo, dos gastos com saúde, especificamente na Zona Sul? Sim, é possível. Isso seria uma segmentação múltipla ou matricial. É o cenário mais completo, mas também o mais complexo de implementar, né? Imagino. Você teria uma matriz que cruza os serviços com as regiões, dando uma visão incrivelmente detalhada. É o sonho de qualquer analista de políticas públicas. Mas exige um nível de controle e detalhamento que ainda é um desafio para muitas entidades. Ok, a lógica da divisão tá clara. Mas aí me bate uma dúvida muito prática. Uma vez que você define o aquário da saúde, como decide o que entra e o que sai dele? Por exemplo, um prédio da prefeitura que é usado por um posto de saúde e também por um centro de assistência social. Como fica? Ele pertence a qual segmento? Essa é a parte onde a contabilidade fica interessante. A palavra-chave que a norma usa é atribuição. Um ativo, como esse prédio, ou uma despesa, só entram na conta de um segmento se forem diretamente atribuíveis a ele, ou se puderem ser alocados de uma forma razoável e consistente. E no caso do prédio compartilhado? No caso do prédio, se for possível medir que, 60% do espaço é usado pela saúde e 40% pela assistência social, a depreciação e os custos de manutenção poderiam ser alocados nessa proporção. E se não der para dividir? Se não houver uma base razoável para divisão, ele pode ser mantido como um ativo corporativo sem alocação. E é aqui que surgem algumas regras que podem parecer meio contraintuitivas, certo? Exatamente. E uma das mais importantes e talvez surpreendentes diz respeito às despesas. Então, pera um pouco, deixa eu adivinhar. Se o secretário de saúde e toda a sua equipe de gabinete trabalham para melhorar a saúde pública, o custo deles, salários, aluguel do prédio da secretaria, essas coisas não entram no relatório do segmento saúde? Isso parece muito estranho? Parece, né? Mas tem uma lógica forte por trás disso. A norma força uma distinção clara entre o custo da operação, o hospital, o posto de saúde, a ambulância, e o custo da superestrutura de gestão. Certo. As despesas gerais e administrativas do gabinete central ou da secretaria, que servem a todos os hospitais, geralmente não são alocadas. A ideia é poder comparar o custo de um hospital em uma cidade com outro, sem que o tamanho ou o custo do gabinete do secretário distorça os números. Para permitir uma comparação mais justa da eficiência operacional. Exatamente isso. Mas isso não é um problema? A gente não corre o risco de subestimar o custo real de um serviço público se a gente esconde o custo da administração central? É uma ótima pergunta e é um debate que existe. A lógica da norma é priorizar a comparabilidade entre as operações.
O custo da gestão central não desaparece, ele só não é atribuído a um segmento específico. E como a gente sabe onde ele foi parar? É por isso que um outro mecanismo que a gente vai falar mais adiante, a conciliação, é tão crucial. É ela que vai mostrar onde esses custos foram parar e garantir que o valor total feche. Entendi. E a mesma lógica se aplica a dívidas. Se o governo pega um empréstimo gigante para construir hospitais e escolas, essa dívida é fatiada e atribuída aos segmentos de saúde e educação. Geralmente não. Empréstimos e outras dívidas são, na maioria das vezes, contraídas pela entidade como um todo, o Estado, o município. A decisão é centralizada. É uma decisão central. Portanto, a dívida é registrada como um passivo da entidade governamental e não de um segmento específico. Atribuir essa dívida a uma secretaria poderia distorcer a análise do desempenho operacional dela, fazendo-a parecer muito pior financeiramente do que realmente é. E para garantir que não haja contabilidade criativa, imaginam que as regras para apurar esses números dentro do segmento tenham que ser as mesmas usadas para as contas gerais da entidade, né? Sem dúvida. Esse é um ponto fundamental de consistência. As políticas contábeis têm que ser as mesmas. Você não pode usar uma régua para medir os ativos nas demonstrações contábeis gerais e outra régua, talvez um pouco mais flexível, para medir os ativos do seu segmento favorito. A consistência garante a validade da comparação. Exato. Garante que a comparação entre os segmentos e o todo seja válida. Ok, então a gente dividiu tudo em caixinhas, aplicou regras bem específicas sobre o que entra e o que não entra. No final do dia, o que esse quebra-cabeça montado nos mostra? O que de fato a gente consegue enxergar? É aqui que a transparência se materializa. Para cada segmento que a entidade define, ela é obrigada a divulgar um conjunto mínimo de informações. Que informações são essas? Ela precisa mostrar o total de receitas e detalhar de onde vieram, do orçamento, de outras fontes, de transações com outros segmentos. Precisa mostrar o total das despesas. E, o que é crucial, precisa mostrar o total de ativos e de passivos alocados àquele segmento. Ativos e passivos. Sim. E ainda, o valor gasto na aquisição de novos ativos de longo prazo, como a construção de uma nova escola ou a compra de novos equipamentos para um hospital. Ah, então a gente consegue ver não só o custeio, o dia a dia, mas também o investimento, o crescimento daquela área? Exato. Você consegue ver se o segmento de segurança pública está, de fato, recebendo novos equipamentos e viaturas ou se está apenas pagando salários e se sucateando. E como a gente garante que nenhuma peça do quebra-cabeça foi escondida debaixo do tapete? Aí entra a prova dos 9. A conciliação. Ah, então é isso que amarra tudo e responde à minha preocupação sobre os custos do gabinete do secretário? Exatamente. A entidade é obrigada a apresentar uma tabela ou um quadro que mostra, linha por linha, como a soma das receitas de todos os segmentos, mais as receitas que não foram alocadas, bate com a receita total do governo. O mesmo para despesas, ativos e passivos. É aí que entram os custos não alocados? É nessa conciliação que vão aparecer, por exemplo, as despesas administrativas centrais que não foram alocadas a nenhum segmento. Isso garante que a soma dos aquários que a gente criou, quando ajustada, forma exatamente o oceano original, sem truques. Isso é o que é obrigatório. Mas o material também fala de divulgações que são incentivadas, mas não obrigatórias. Imagino que elas revelam ainda mais o espírito da norma, né? Sim, e elas são transformadoras. A norma incentiva, por exemplo, que se divulguem os fluxos de caixa de cada segmento, para entender de onde o dinheiro vem e para onde vai de fato. Mas a divulgação incentivada mais impactante, na minha opinião, é a que sugere que a entidade informe os objetivos operacionais de cada segmento e faça uma análise se eles foram ou não alcançados. Opa! Aqui a gente sai do mundo puramente financeiro. Completamente. Isso conecta os números frios com o propósito do serviço público. Deixa de ser apenas um relatório financeiro e passa a ser um relatório de desempenho. A entidade seria incentivada a dizer, para o segmento saúde, nosso objetivo era reduzir a fila de espera para cirurgias em 10%. Gastamos X, investimos Y em ativos e o resultado foi uma redução de 5%. Nossa, isso muda o jogo do debate público. Totalmente.
Isso é que transforma um relatório de contador em uma ferramenta de cidadania, sem dúvida. Então, recapitulando a jornada, saímos de um número gigante e opaco, o orçamento total, para um painel detalhado que mostra onde os recursos públicos estão sendo aplicados, seja por área de serviço, como saúde e defesa, ou por região geográfica. A NBC-TSP 27, então, é muito mais do que um conjunto de regras para contadores. Precisamente. Com essa desagregação, a análise pública muda de patamar. A pergunta deixa de ser quanto o governo gastou e passa a ser qual o custo e os recursos alocados para atingir os objetivos da educação básica. Ou então, Ou os ativos da segurança pública na nossa região estão aumentando ou diminuindo e isso está se traduzindo em mais segurança. A norma fornece a base para uma fiscalização e um debate público muito mais qualificados e informados. isso nos leva a uma reflexão final, um pensamento para quem nos ouve levar consigo. A norma nos dá os dados financeiros e incentiva a conexão com os objetivos operacionais. Mas o que acontece quando os números financeiros parecem bons? As despesas estão controladas, os ativos estão lá, mas os objetivos de serviço, como a qualidade da educação ou a redução da mortalidade infantil, não são alcançados. A norma nos entrega um mapa financeiro, mas a verdadeira impessoalização começa quando nós, como sociedade, cruzamos os dados desse mapa com os resultados que sentimos ou não no nosso dia a dia.